Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou esperar pelo menos um de vocês falar que a gente pode continuar para eu começar a aula. Não, não pode começar, Raíssa? Ou sim, ou não, não tem nenhum problema. Ah, tá bom. Tá Pode bom. começar, professor. Então, vamos nessa. Valeu. Pessoal, nosso debate de hoje, Vamos lá, eu vou recapitular aqui. Nós falamos da... Eu falei, na verdade, na N1, que nós iríamos debater os temas, os conceitos básicos e que na N2 nós iríamos aplicar isso em contextos, né? E hoje nós vamos debater a questão indígena e como essa questão ela tem sido impactada pelos discursos, né? Pela questão do crescimento e do desenvolvimento, tá? Como eu sou um professor muito legal, eu vou fazer uma recapituliza. Peraí, pessoal. Recapitul... Gente, eu não consegui falar a palavra. Alguém me ajuda? Recapitularização. Caraca, como é que pode, velho? Cheguei esse horário aqui já foi. Eu vou recapitular, olha aí, Thiago, melhor, né? Eu vou recapitular alguns conceitos, principalmente para a galera que está com alguma dificuldade. Mas é importante, pessoal, que deixar bem claro, eu falo isso em todas as aulas, que pessoal, a gente tem que rir, tem que brincar, né? Porque sexta-feira, segundo tempo, deu tilt. Sexta-feira, segundo tempo é um pouquinho difícil, mas nós vamos conseguir, tá? Vamos lá. Todos nós. E é muito importante que vocês entendam que esses conceitos, hoje, por exemplo, semana passada eu falei de colonialidade, né? Falei de colonialidade e qual foi o exemplo? A questão da violência contra a mulher. Hoje eu vou falar de crescimento e desenvolvimento. E qual vai ser o exemplo? Violência contra povos indígenas, tá? Então, para vocês entenderem que tudo aquilo que a gente debateu na N1 vai ser recuperado agora, né? Com outros exemplos, tá? Vamos nessa. Deixa eu só abrir aqui. Bora lá. Então, o tema de hoje é o PAC e os povos indígenas de Rondônia. Isso aqui sou eu, vocês já me conhecem. Primeiro debate aqui que nós vamos ter que... vou recapitular o que é crescimento e o que é desenvolvimento, tá? O crescimento, ele é o aumento de recursos dentro de uma região, né? E é definido pelo PIB. Então, quando o PIB aumenta, nós temos um aumento do crescimento, né? Podemos dizer que a região cresceu. Lembrando que esse debate aqui é revisão da N1, tá? Segunda questão, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é quando o crescimento ele é transformado em bem-estar social, tá? Coletivo, certo? E aí vamos lá. O que é o PAC, né, pessoal? O PAC é um programa de aceleração do crescimento. É um conjunto de obras, são mais de 300 obras, né? Que surgiu lá no ano 2000 e vai durar até 2030, tá? Então, é um programa que passa por diversos governos e causa, né, segundo essa análise que nós vamos fazer, causa violências, né, causa crescimento, mas, né, ainda mais por causa do nome, deixa eu pegar aqui, ó.
o apontador do laser. Causa crescimento, porque o nome é Programa de Aceleração do Crescimento, mas, ao mesmo tempo, vai causar violências, né? E não vai causar desenvolvimento, tá? Então, fazendo uma grande síntese, o objetivo da nossa aula hoje é contextualizar a discussão entre crescimento e desenvolvimento a partir do impacto desse PAC nas populações indígenas e também algumas populações não indígenas, como nós, que somos porto-velhenses, né? E que, de alguma forma, já te respondo, José, de alguma forma tem sido impactados, né? Por isso. Daqui a pouco a gente vai saber por que nós também sofremos por causa do PAC. José Vitor, obrigado pela pergunta. Sim, o PAC ele é um programa nacional intergovernamental, ou seja, foi do Lula, foi da Dilma, foi do Temer, está sendo do Bolsonaro e vai ser de quem for o próximo presidente, né? Até 2030. Então, é um programa intergovernamental, né? Que envolve construção de obras, basicamente rodovia, moradia, hidrelétrica, linha de transmissão, pavimentação, e a ideia é que essas obras gerem emprego, gerem desenvolvimento social. Mas o que eu vou dizer para vocês aqui, a partir de alguns dados que eu tenho, é que é basicamente ao contrário, né? Não é bem isso que aconteceu, tá? E que vem acontecendo. É isso, José? Respondido? Deu tilt, né, Rebeca? Deu, chega essa hora e... Aqui em Porto Velho, Rondônia também. José, vamos já a gente vai falar delas, tá? Então, continuando aqui, vamos lá. Então, nós precisamos diferenciar o desenvolvimento de crescimento e refletir o que nós buscamos para o nosso país. O José Schumpeter, que é um economista, né, e um economista de direita, o pessoal do empreendedorismo debate muito ele, né, vai definir o crescimento como acúmulo de capital proveniente do trabalho humano. Então, o PAC, essas obras que eu vou falar, e essas obras que o José está comentando aí, essas obras elas vão gerar crescimento. A grande pergunta é, e o desenvolvimento, como que fica? Nós queremos crescimento, nós queremos que riqueza seja produzida, que mais impostos sejam pagos, mas só que o preço que vamos pagar por tudo isso é esse caos que o José colocou, é essa violência que eu vou colocar daqui a pouco, tudo isso de ruim que acontece, né? Então vamos lá. Já o desenvolvimento tem a ver com a criação de condições sociais, estou revisando, ambientais e econômicas para o bem-estar das comunidades humanas. O desenvolvimento ele passa pelo crescimento, mas não se encerra neles. É aquilo que eu disse, aquilo que eu disse na aula sobre desenvolvimento, né? Que nós precisamos crescer. O número de pessoas está aumentando em todos os países do mundo, então nós precisamos de mais recursos. Só que, se esse recurso ele não for transformado em condições sociais, ambientais e econômicas para o bem-estar das comunidades humanas, de nada adianta. E aí nós temos um exemplo aqui mais geral. O PIB brasileiro é de 1,467 trilhões em 2018. O nosso PIB ele aumentou muito pouco, né? O PIB ele mede crescimento, tá? Entretanto, 24,8 milhões de pessoas vivem em situação de miséria no Brasil. Isso em 2016. Esse número aqui ele aumentou para quase 30 milhões em 2021. Ou seja, por mais que o nosso PIB ele tenha aumentado, mesmo que tenha aumentado pouco, se não me engano, ele aumentou de 2018 para cá em torno de 3 a 4%, né? O número de pessoas que passam fome no país aumentou 12, né? 12, não lembro agora o número exato, mas está perto de 30 milhões, tá? Então nós temos aí um cenário no Brasil que nós já debatemos na aula sobre esse tema específico, que fala que nós temos
deixa eu ficar com a postura reta aqui, senão eu reclamo um pouco dor nas costas. Vocês também passam por isso? Então, nós temos um cenário que prioriza o crescimento em detrimento do desenvolvimento, tá? Vamos lá. Dessa forma, pensar o PAC, olha como eu falei aqui, ó, 2000 a 2030, é um programa de crescimento do país. E em que medida o mesmo proporciona desenvolvimento? Nós temos que fazer essa pergunta. Muitas populações são excluídas do processo de produção de riqueza. Será que conseguimos lembrar do caso de Porto Velho, Rondônia? E aí o José tem o caso do Rio de Janeiro e nós temos o caso de Rondônia. Tem aí um texto que eu coloquei embaixo, mas eu vou falar os exemplos, né? E quem já estivesse aqui em Porto Velho nessa época, alguns de vocês poderiam ser crianças, né? Que não lembram muito, né? Mas em Porto Velho nós tivemos a construção das hidrelétricas do Rio Madeira, né? Chamadas de hidrelétricas do Complexo do Madeira, que trouxeram, na época nós tivemos um crescimento muito grande, né? Tivemos um aumento de empregos, um aumento de dinheiro circulando. Eu tenho, assim, vários fatores, vários dados econômicos, mas eu gostaria de citar um dado percebido na rua. É meio óbvio que, na época da construção das usinas, o dinheiro circulou muito em Porto Velho, Rondônia, né? Então, houve um crescimento, sim. E, de outra forma, também, nós temos que pensar o quê? O exemplo que eu ia dar. Eu morava na época ali no Coab, e tinha uma rua que eu andava lá, não sei o nome da rua, mas provavelmente um nome de planta, né? Eu andava naquela rua e eu via, assim, em toda a esquina, praticamente em toda a esquina, alguém vendendo frango. Não sei se vocês lembram disso. O que esse alguém vendendo frango representa? Que tinha gente para comprar, o dinheiro estava circulando. Hoje em dia você vai nessa mesma rua, não tem ninguém, né? As pessoas não têm dinheiro para ficar comprando um frango ali, né? Todo domingo comprar um frango feito por outra pessoa. Também houve um aumento da circulação, e eu não sei, José, se isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, da circulação de motos em Porto Velho e Rondônia. Por qual motivo? Qualquer pessoa que trabalhava na usina, na época, ganhava R$1.000, R$2.000, R$3.000 e tinha condição de financiar uma moto, né? Então aumentou o número de motos, aumentou o número de acidentes. O que acontece? Houve um crescimento, né, uma circulação de dinheiro, foi muito bom para a cidade, mas ao mesmo tempo criou o quê? Uma precarização, né, um problema que ficou após a construção da usina. E aí o professor Adnilson, ele vai dizer o quê? Nós temos a degradação ambiental, alagamento das terras indígenas, desterritorialização, né? O que é desterritorialização? É quando uma pessoa é tirada do seu território. Tanto ribeirinhos, quanto indígenas, quanto pessoas que moravam em algumas regiões de Porto Velho e Rondônia. Efeitos sociais como o aumento da drogadição, se tem mais dinheiro, tem mais gente vendendo droga também. A polícia não aumentou, né? A população de Porto Velho aumentou 30%, mas a polícia não aumentou 30%. Aumento da prostituição, enfraquecimento das estruturas do serviço público, de saúde, segurança, transporte e também educação. Então, qual é a grande questão? Que a usina, esse que é uma obra do PAC, ela trouxe crescimento, aumentou, né, boa parte desse dinheiro que foi pago pelo Estado brasileiro foi mandado para fora do Brasil, né? Então essa usina ela trouxe esse crescimento, mas ela não trouxe desenvolvimento, porque depois que ela foi embora, ela deixou uma estrutura, a nossa estrutura da cidade, extremamente precarizada, né? Então, assim, nós temos esses dilemas aí que a questão do crescimento não consegue resolver. Continuando. E aí agora falando dos povos indígenas, né? Então a nossa questão aqui dessa aula de hoje, ela gira em torno do PAC, né? Que tem, que planeja, né?
de 2000 a 2030, 369 obras, e que até 2014, foi o último levantamento de largo que foi feito, 43 obras causavam impacto em terras indígenas, de naturezas diversas, né? Nesse contexto, os povos indígenas são tomados como inimigo do Estado, né? Quando um povo indígena, como está acontecendo agora em Machadinho, com a usina de Tabajara, né? Quando um povo indígena, com os Tenharim, quando o povo indígena fala assim, isso aí vai trazer impacto, isso vai trazer violência, vai trazer fome, logo, né, alguém do governo, né, e aí independente do governo, porque todos os governos fizeram isso, de 2000 para cá, vai dizer, esses indígenas estão atrapalhando o desenvolvimento. Entendam, por mais que uma hidrelétrica não cause desenvolvimento, ele só cause crescimento, ou seja, uma entrada rápida de dinheiro, e quando ela é construída, só aumenta a miséria, para que elas sejam construídas, os indígenas vão ser colocados como inimigos, né? Então, deste número de 43, 10 vão ser em Porto Velho e Rondônia, já foram, algumas vão ser, como as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. O PAC, que se centra em projetos de infraestrutura, energia e rede social, como eu já falei para vocês, tem como centro, ou seja, a maioria das suas obras, dessas 369, elas vão ser na Amazônia e vão impactar sobre 47% das terras indígenas da região. O que isso nos diz? Antes de eu falar os dados, eu vou explicar um pouquinho. O que isso nos diz, pessoal? Que esses impactos, essas violências, essa degradação ambiental, ela vai ser socializada, vai ser para todo mundo. Só que o lucro decorrente da produção energética é para poucos, né? Vocês já ouviram aquela frase, quem mora em Rondônia já ouviu essa frase. Aqui tem 3 usinas e vai ter uma quarta. Só que nós pagamos uma das energias elétricas mais caras do Brasil, né? 90% do que Giral e Santo Antônio produzem, daqui a pouco vocês vão ver, vão para outros estados. A grande maioria vai para o interior de São Paulo para abastecer a indústria, né? Poucas indústrias que tem lá, né? E aí no caminho vai abastecendo todo mundo, né? Mas o foco, o direcionamento final e o maior da energia elétrica que nós produzimos em Porto Velho não é a comunidade porto-velhense, não são os indígenas, não são os ribeirinhos, não somos nós, e sim o abastecimento de outros lugares, tá? Ao mesmo tempo que nós pagamos uma energia extremamente cara, né? Por exemplo, hoje nós não estamos com falta de água na produção energética aqui, teve uma diminuição, mas nós pagamos uma energia cara como as pessoas do sul e do sudeste que estão com seus reservatórios quase vazios, né? Então, qual é a grande questão? Esse crescimento econômico, ele é para algumas poucas pessoas, mas os impactos socioambientais e econômicos são para todos nós, né? Então, deve ser feita uma discussão social muito forte com relação a isso. Basicamente, por que nós vamos receber aqui um impacto ambiental, um impacto social, uma violência tão grande, se nós não vamos ficar com os benefícios disso? Ah, professor, mas tem os royalties. Realmente, me responda aqui, quem de vocês foi convidado para debater a utilização dos royalties? Eu não fui. Todo ano, o governo estadual e a prefeitura deveria fazer uma assembleia pública, convidando a todos publicamente para estar decidindo para onde vai o dinheiro dos royalties. Nós não recebemos nenhuma comunicação em veículo de grande escala. O nosso prefeito, o nosso governador, né, enfim, todo dia estão divulgando em suas redes sociais o que eles estão fazendo. E um monte de gente está vendo. Por que nós não somos convocados para debater os royalties, né? Então, isso é uma das coisas que nós temos que debater. A outra é a questão da degradação ambiental, né? Deixa eu pegar uns dados mais aqui para frente. Nós tivemos uma queda da taxa de desmatamento, né, com a proteção das terras indígenas. Na Amazônia brasileira,
as comunidades indígenas protegem e manejam 27% das florestas, né? Que reduzem 13 bilhões da emissão de gases de efeito estufa. O que é o gás de efeito estufa, pessoal? É aquilo que vai para a nossa estratosfera e diminui a camada de ozônio, aumentando a incidência de câncer de pele. É aquilo que vira chuva ácida, né? Diminuindo a capacidade de água doce para a gente ter acesso, o acesso de água doce. Mata as abelhas e outros micro-organismos e outros organismos mais sensíveis, né? Às vezes uma chuva ácida, né, com uma acidez pequena não nos incomoda, mas incomoda uma abelha, uma flor, um fungo, e como a gente bem sabe e estudou em biologia, tudo isso é necessário para a vida humana no planeta, né? A manutenção dessas grandes extensões protegidas será fundamental para preservar, olha só, 2018, isso aqui é um estudo de 2018, preservar o regime de chuvas, importante não apenas para a região norte, mas para as chuvas da região sul e sudeste. E hoje nós estamos vendo isso, né? O sul e sudeste não tem chuva, né? Quando tem chuva, é uma chuva que destrói tudo, né? Vai destruindo tudo. Tem gente que fala assim, professor, está chovendo. Mas a questão é como chove. Como chove, né? Em algumas regiões do sul e do sudeste e do centro-oeste, já estão experimentando tempestade de areia, que é uma coisa que acontece só em desertos, né? Ou seja, tudo isso, essa falta de água, essa tempestade de areia, esse aumento da energia elétrica, né? Tudo isso é decorrente do desmatamento na Amazônia, tá? Porque, né, isso aí é geografia básica. Acho que as pessoas têm que estudar mais. Voltar para a escola. Existe uma coisa chamada rios aéreos. Regime fluvial e rios aéreos. São dois conceitos da geografia do ensino médio, primeiro ano, né? Tem gente que tem faculdade, mestrado, doutorado e não sabe do básico, tá? Então, assim, se desmatar não vai ter água. Não vai ter água aqui, não vai ter água lá. E quando tiver água, vai ser uma água, por não ter floresta, vai ser uma água que vai causar muitos danos nas cidades, né? Por exemplo, a substituição das florestas para o cultivo de pastagens ou culturas agrícolas resulta em um aumento quase imediato de temperatura de 6,4 a 4,2% graus Celsius, desculpa. Então, você vai ter aí um aumento da temperatura numa região que não tem floresta de aumento de 6 a 4%. Rondônia, daqui a 9 anos, vai ter um aumento médio de temperatura de 2,5 graus. Você imagina o inferno que é Rondônia, que bate 37 graus e mais de 45 graus de sensação térmica, batendo 40 graus e sensação térmica de 50 graus. Daqui a 9 anos nós estaremos morando num deserto, se as coisas continuarem como estão. As pessoas vão morrer mais de câncer, vão morrer mais de síndrome respiratória aguda, e aí elas vão praticar menos exercícios, vão gastar menos dinheiro com obra, e elas vão procurar menos ajuda especializada, e vocês vão ganhar menos dinheiro. Eu estou fazendo uma correlação simples e rápida. Proteger o meio ambiente é proteger a nós. E aí eu fico pensando, né, desculpa a palavra, qual é o mundo de merda que a gente está deixando para os nossos filhos? É um mundo onde ninguém vai ter mais dinheiro para pagar tanto ar-condicionado, porque não vai ter água, e a energia vai ficar mais cara, e é um mundo onde as pessoas vão ter como alternativa viver num lugar onde tem 40 graus de temperatura média, né? Então, assim... A grande pergunta é quem está ganhando dinheiro com isso. Eu quero saber, José, você está ganhando dinheiro com isso? Você está ficando rico? Rebeca, você está ficando rica? Gabriel, João, vocês estão ficando extremamente ricos fazendo isso? Defendendo isso? Acho que não. Né? Uma minoria de pessoas está ficando rica. Eu estou ficando cada vez mais pobre. Exatamente. Até mesmo a pessoa que tira... Até mesmo a pessoa que tira madeira ilegal, ele não está ficando rico. Ele está ganhando dinheiro. Mas esse dinheiro, ele vai e volta, né?
vive de forma ilegal. Então, se quem está ganhando dinheiro com isso? Um grupo muito pequeno de pessoas. Já a questão dos povos indígenas, vendo isso, apesar da propaganda governamental, e aqui, pessoal, eu estou fazendo uma crítica ao governo do PT, tá? Mas essa crítica ela também serve ao governo Temer e também serve ao governo atual, tá? Então, só para vocês entenderem que essa crítica, ela... Só um momento, filho, fecha a janela aí, por favor. Que essa crítica, ela não é ao governo atual apenas, nem também aos governos antigos, é a todos, tá? Então, apesar da propaganda dos governos, os indígenas não são inimigos do desenvolvimento, são aliados, né? Você pode produzir mais sem desmatar, basta investir em tecnologia de produção, só que, né, o Brasil não investe em ciência, então esquece essa parte aí. E permitir que a natureza seja preservada tem a ver com o futuro climático, falei já sobre isso, da Amazônia e do Brasil como um todo. E os povos indígenas, né? Vou falar rapidamente. Os povos indígenas, eles são extremamente atacados, né? Porque eles querem defender, em sua grande maioria... Ah, professor, você está falando isso baseado em quê? Baseado numa coisa chamada satélite. Se você for lá no Google Maps e fazer um filtro de floresta e jogar em Rondônia, você vai descobrir que o que tem floresta é terra indígena ou unidade federal de conservação. Eu estou escrevendo uma tese de 350 páginas para falar sobre isso, né? Então, o satélite, você pega vários anos e você vê que tudo está sendo desmatado e o que fica em pé é a terra indígena. Você pode dizer, ah, não, nada a ver, sei lá o quê, é ONG, sei lá o quê. Você pode falar o quanto você quiser, mas a sua opinião não vale mais do que a ciência, né? E o que acontece? Na Amazônia inteira, o que mantém floresta em pé é terra indígena. Tá? Você pode analisar Rondônia, você pode analisar a Amazônia inteira. E qual é a grande questão? Os indígenas, por terem esse olhar para a terra, de proteger a terra, é claro, professor, mas tem indígena tirando o diamante. É claro, os indígenas são seres humanos. Tem gente corrupta e tem gente não. Né? Graças a Deus, entre os indígenas, e eu espero que entre nós também, os corruptos são minoria. Né? Então tem a minoria que tira diamante, tira ouro, que facilita a entrada de garimpeiro ilegal. Tem. Mas os dados mostram que a maioria trabalha com a preservação. Tem a minoria de vagabundo, de pilantra. Assim como tem o branco, o não índio que é pilantra, tem o índio que é pilantra também. Mas eles são minoria, né? Se eles fossem a maioria, essas florestas já estariam todas derrubadas, né? E aí, o que nós temos? Eu estou fazendo a síntese desse slide aqui, tá? Nós temos um país que ele investe cada vez mais numa economia primária, ou seja, uma economia baseada na agricultura, e nós temos terras indígenas que não querem usar a terra para a agricultura. E aí é o conflito. Também não querem para hidrelétrica, não querem para mineração, e aí o conflito está nesse debate. E aí, já para encerrar aqui, né? Eu vou trazer dois slides, um quadro só. Você vai ter aqui o empreendimento, o que é, o tipo, a dimensão. Pessoal, esse material e o material base está no Blue, tá? Para vocês consultarem depois. As terras indígenas e os povos impactados. Então vai ter a BR 319, 364, 429, 421. Você vai ter 3 usinas hidrelétricas, isso aqui é só de Rondônia, tá? 3 usinas hidrelétricas, Tabajara, que é lá em Machadinho, que está aqui, Ostenharim, Jirau e Santo Antônio. A minha pesquisa do doutorado é sobre essas 2 usinas. E essas linhas de transmissão, esses 4 tópicos aqui que eu estudo, tá?